Bueno, muy buena tarde para todos. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron conectadas, se mantuvieron conectadas con nosotros, a las personas que están ingresando en este momento. Continuamos en esta y capacitación que nos trae Expo Futuro Digital el día de hoy en este tema de innovación. En la tarde de hoy está con nosotros desde la Cromex junto con André González, que nos tratará la temática de uso de master batches en la industria del agro. André González, formación académica, ingeniero químico de la Unisanta, Universidad de Santa Cecilia, posgraduación, estudiante de posgrado de agronomía, Facultad de Dom Alberto, experiencia profesional de 26 años en la industria de pigmentos y aditivos para plásticos. La dinámica de este agrotalk será que posteriormente le daré la palabra a Andrés González para que pueda desarrollar su temática y al final tener un espacio de preguntas y respuestas para las personas que quieran participar y que tengan dudas acerca de la temática tratada por Andrés. Eh, Los invitamos a que se mantengan con nosotros. Muchísimas gracias por hacer parte de Expo Agrofuturo Digital. Y Andrés González, te doy la palabra. Ya te comparto el rol de presentador. Ya puedes compartir en este momento, Andrés. Estou tentando. Listo, Andrés, ya estamos visualizando tu aplicación de PowerPoint. Puedes ponerla en pantalla completa, perfecto. Puedes continuar, Andrés. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas tardes. E como falou há pouco, nosso amigo, meu nome é André, sou engenheiro químico, estudante de pós-grado em agronomia, trabalho na empresa de plásticos há 26 anos, sempre no segmento de pigmentos aditivos para plásticos. Nossa companhia tem mais de 40 anos de experiência em master batches. Nós outros somos líder em mercado nacional. Temos mais de 10.000 colores catalogados, mais de 500 aditivos catalogados, 380 soluções lançadas ao ano, distribuidores nacionais e internacionais. Ou seja, é uma companhia muito consagrada em mercado de master batch. Acá, uma das nossas plantas em Brasil, temos acá duas fábricas com capacidade produtiva de 132.000 toneladas ano. Temos em torno de 500 empregados diretos e nosso volume de ventas gira em torno de 70% em mercado brasileiro e 30% em mercado internacional. Começando agora a apresentação sobre a plasticultura. A plasticultura é o uso de plástico em indústria agro. Nós outros acá iremos falar de aditivos. Antes de falar somente de nosso portfólio, gostaria de uma breve introdução sobre os aditivos em master batch. Todos os materiais plásticos se requerem uso de aditivo. Se não tem aditivo, não tem resistência. Então, esses aditivos à indústria de processamento se suministram como master batch. Por quê? Os pigmentos e aditivos puros são uma forma de polvo e não se dispersam. Então, não temos como utilizar no uso direto nos transformadores plásticos. Por isso, fazemos master batches.
O que é Masterbatch? Masterbatch é um produto formado pela mescla de uma determinada resina com pigmento e ou aditivos, ok? Então, falaremos acá do uso de Masterbatch com pigmentos ou aditivos. Os principais artigos de plásticos utilizados hoje na agricultura são as películas de acolchoados, os invernadores e túneis, as pantalhas de sombreado, silo-bolsa, tubos, mangueiras, cintas plásticas para riego e geomembranas. Plasticultura. Já está comprovado que o uso de plástico em agricultura aumenta hasta 30% a produtividade, devido ao uso da proteção de la intempéries, né? O sol, UVA, raios ultravioletas, calor, frio e até alguns animais. Os plásticos, porém, são buenos para a agricultura, porém, tendem a degradar-se muito rapidamente com a ação do clima, se não se agregam os aditivos corretos. Sem esse aditivo correto, o agricultor tem de cambiar constantemente esses produtos. Isso não é bom. E que são os aditivos? São substâncias que vêm agregar os plásticos para controlar, conferir, eliminar, aumentar, diminuir em uma determinada propriedade ou um grupo de propriedades. Então, as propriedades dos plásticos são melhores com os aditivos. Ok? Acá podemos ver um exemplo de um uso de aditivo incorreto. Temos acá um exemplo à esquerda, o uso de aditivo corretamente, uso correto de aditivo em plasticultura. E acá à direita, temos um uso de aditivo incorreto. Isso causa-lhe dano, pode causar muito prejuízo. O dano pode ser muito grande. Então, a quantidade de aditivo pode estar incorreta, o tipo de aditivo pode estar incorreta, o uso incorreto, ou então a incidência solar, incidência de luz, especificada pelo cliente, não foi a real. Não foi a incidência de luz que realmente se passa na região. Ou também o uso de pesticida acima do informado. Então, a informação principal tem que ser muito precisa, porque senão se passa isso que estamos vendo acá. Películas de acolchoados. São películas muito delgadas para a cobertura do suelo que criam uma barreira física que evita a transferência de calor dos vapores de água. Se utiliza para controlar a temperatura do suelo, combater, prevenir as pragas, malezas, reduzir perda de água do suelo, proteger contra geadas, granizo, caída de frutas e mantenimento de nutrientes. É muito importante a utilização desse tipo de película, porque se você tem uma melhor retenção de umidade de água, você tem um menor uso de água, então um menor custo. Se você tem uma melhor retenção de nutrientes, vocês têm um menor uso de fertilizante, que é bueno. E também você tem um barro mantenimento, tá? Porque as malezas não surgem muito. Acá começamos a desmembrar nosso portafólio de produtos. Mira, temos acá branco. Nem todos os blancos são iguais, tá? Aqui alguns exemplos de produtos que estão em mercado, já são produtos consagrados que estão dentro do mercado hoje.
branco para acolchoados com espessor de 12 a 25 micras e branco para espessor de 18 a 25 micras. Mira, o espessor da película é muito importante também para determinar a aplicação, a porcentagem de masterbet que vocês têm que utilizar para manter a vida útil de película, ok? Então, temos um branco aqui, esse primeiro branco, um branco que é muito conhecido no mercado, os setes finales 770, muito utilizado, tem um custo-benefício muito bueno. Os negros, para acolchoados, geralmente os negros têm espessor de 12 a 25 micras, tá? E o uso varia muito, depende da região. Uma região com muita incidência solar utiliza até 18%. Numa região que não tem muita incidência solar, você pode utilizar de 5% a 6%. Então, mais uma vez, vemos acá a necessidade de conhecer o ambiente, a região, a incidência solar e também o uso de pesticidas. Temos também um prateado. Qual a vantagem do prateado? O prateado tem a maior durabilidade e a máxima reflexão do calor, devido à sua cor prateada. Também temos um aditivo antiestático para reduzir a acumulação de polvo em uma película. Vocês sabem que com a acumulação de polvo, tendem a ter hongos. Isso não é bueno para a plantação. Dessecante é mais para o produtor da película, que quem fabrica a película tem que usar o dessecante para ter um processo mais estável. E o grande importante aqui que vai em todos os produtos para agro, não tem como ser diferente, porque os plásticos para agro sempre estão em contato com o sol. Então, temos que ter aditivo UV, proteção ultravioleta. Então, nós temos acá 3 aditivos muito buenos, muito consagrados na indústria acá em Brasil e em América do Sul, que são os finais 770, 769 e 768. Vocês podem verificar acá que a recomendação é bem definida. Se vocês têm uma plantação sem contato com pesticidas, ou seja, uma plantação orgânica, tem um código, tem um produto específico. Se em sua plantação você tem um contato moderado com pesticidas, temos outro aditivo específico para isso. E se em sua plantação vocês têm um forte contato com pesticida, temos outro aditivo para isso. Então, mira, se a informação não vier correta, existe o risco de o aditivo não ser o ideal, e se passar aquilo que nós vemos em slide anterior, de la película no invernadeiro perder-se lá com pouco tempo de uso, e o agricultor tinha que cambiar rapidamente, e isso é muito custoso. Tá? Invernadeiros e túneis. Acá são outro tipo de construção para a produção, principalmente de hortaliças. São películas para proteger o cultivo dos danos causados por fenômenos naturais. Ajudam a manter o calor e a umidade, aumentando a qualidade e o rendimento da plantação. Mira, independentemente da região, o país, a estação meteorológica, você com um invernadeiro bueno, tem o controle do clima dentro do seu invernadeiro, ou do seu túnel. Pode produzir, por exemplo, frutas e verduras que não são típicas do seu país, que vocês têm o controle do clima. Como podemos fazer isso? O invernadeiro pode ter vários tipos de aditivos, que vamos falar agora. Os brancos
como já hablamos, los negros para túneles. Mira, cada produto desse acá, por exemplo, quando habla de um branco, o primeiro 770 tem um tipo de aditivo, um tipo de dióxido de titânio diferente, que muda o tamanho da partícula, que tem propriedades diferentes. Quando eu hablo do negro com alto poder de colorante para túneles, também tem lá diferenças de partícula, tamanho de partícula, ao qual ela confere algumas propriedades. Tem mais resistência à ultravioleta, tem menor resistência, tem melhor cobertura, tem melhor poder colorante. Então, cada produto tem sua característica específica. Também temos aqui anti-niebla para evitar as gotas de vapor ou água em seu invernadeiro. Nós sabemos que com as gotículas corremos o risco de criar rombos. Então, se vocês não têm essas gotículas, você pode evitar a formação de hongos em seu invernadeiro. Temos também um antivírus muito importante acá, antivírus para reduzir os insetos, as pragas e hongos. São produtos específicos para certos tipos de cultura. Outro importante acá são difusor de luz. Nosso difusor de luz, código final 150, é uma expressão muito boa. Nós temos casos que com a aplicação de somente 8% tinham uma difusão de 70% em películas de invernadeiros. Então, vocês têm uma distribuição de luz uniforme dentro do seu invernadeiro. Com isso, o crescimento das plantas, as hortaliças, são uniformes. Vocês não têm diferença de incidência solar dentro do seu invernadeiro. Tem um crescimento uniforme de todas as plantas, todas as leguminosas. Isso é muito bom para o agricultor, que pode fazer a colheita de uma vez só, somente em um dia, em um momento. Ok? Muito importante. Difusor térmico é outro importante também para reduzir a temperatura diurna da estufa. Como abri a vocês no slide passado, que se passou, vocês com invernadeiro com os aditivos corretos, vocês controlam o clima dentro do seu invernadeiro. Você consegue produzir qualquer fruta, qualquer leguminosa, mesmo no centro de sua região. Então, o difusor térmico consegue reduzir essa temperatura. Temos um caso acá com um cliente nosso que com 7% de uso de nosso aditivo, ele reduziu a temperatura em 4 graus Celsius em seu invernadeiro. 4 graus Celsius é muito significante, dependendo da sensibilidade da planta que ele está cultivando. Então, são casos que eu estou falando, são casos verídicos, casos que já se passaram e que funcionam. Dessecante, como eu abri a vocês, dessecante é mais para o produtor do invernadeiro, para o processo de produção do invernadeiro. Novamente, não podemos utilizar plásticos em agricultura sem estabilização UV, e acá aparece novamente os 3 aditivos para proteção ultravioleta, onde são sem contatos, moderado contato e forte contato com pesticidas. Então, em todos os slides, vocês vão ver, vocês verão que temos esses aditivos, que não temos como produzir um plástico para a indústria de agro sem estes tipos de aditivos. Pantalhas de sombreado. Que são pantalhas de sombreado? São malhas de monofilamento ou ráfia para reduzir a incidência de luz, radiação direta dentro do invernadeiro. Também tem outras funções. Por exemplo, de acordo com o tipo de aditivo, eu posso cambiar minha pantalha de sombreamento e agregar algumas propriedades. Como eu abri, pode ser um difusor de luz, distribuindo-se uniformemente por todo o invernadeiro.
Pode ser por controle da temperatura, reduzindo o aumento do índice de calor, depende do aditivo. Pode ser proteção contra mau tempo, solamente, chuva, vento, granizo. E proteção contra os insetos, as pragas e crescimento de malezas. Então, dependendo do aditivo, a pantalla de sombreamento, além do sombreado, tinha outras funcionalidades. Acá, novamente, o portfólio para esse tipo de pantallas. O branco, para tecidos de monofilamento de ráfia, veja que é específico para a aplicação de monofilamento e ráfia. Então, cada pigmento, apesar de ser branco ou negro, mas tem uma aplicação. Nem todo branco tem o mesmo aditivo. Então, existe dentro dessa família de branco e de negro, temos uma vasta variação do tipo de pigmento, do tipo de molécula utilizado para agregar uma característica específica. Temos também negros. E acá, eu gostaria de falar um pouco de color com vocês. Cá nós temos um rojo, um azul e um amarelo. Já é comprovado que o uso de pantallas coloridas, dependendo da cor, tem uma influência muito grande na apresentação, mas muito grande, dependendo da cor. São estudos já comprovados que se tem por exemplo, uma pantalla roja para monofilamento, por exemplo, você tem um aumento da taxa de fotossíntese das plantas. Então, você consegue melhorar a fotossíntese da planta. Isso é muito bom para o crescimento da planta, para a saúde da planta. Tá? Se vocês têm um azul, um monofilamento, se inibe a entrada de insetos. O azul tem uma propriedade de inibir a entrada de insetos e também inibir o desenvolvimento de fungos em sua pantalla. E se você tem um amarelo, por exemplo, o amarelo é uma cor muito interessante. Ela proporciona um crescimento mais rápido e uniforme das plantas. Também inibe a entrada de insetos. Alguns insetos têm o amarelo como um inimigo. Então, o amarelo tem propriedades muito boas. E, em alguns casos, também, além das propriedades, os agricultores utilizam como sinalizadores para sinalizar uma demarcação do fim ou início de uma plantação ou para como se abra para dividir o tipo de cultura, como um sinalizador. Mas a maneira é muito interessante, como cor e como uma forma de funcionar um aditivo para beneficiamento da cultura de algumas plantas. Também temos acá o antivírus, como já falei, para reduzir insetos, plagas e fungos. E, novamente, a esterilização UV tem que ter em todas. E é muito importante. Nada disso que eu falei a funcionar bem se não tem uma esterilização UV buena. Senão, pode se passar que você cambiará a cada 6 meses, 3 meses, os produtos. Isso não é bueno. Ok? Ensilagem. A ensilagem é um processo de armazenamento de grânulos, pastos, leguminosas e oleaginosas em silobolsas ou películas plásticas de envoltura extensível para sua compactação, conservação e com fim de ser usado em outras épocas de ano. Por exemplo, 6 meses depois, um ano depois. Então, hoje é muito utilizado. O armazenamento do grano pode ser seco ou úmido.
E a fermentação ocorre em ambiente livre de oxigênio, que é muito bueno para a qualidade dos grãos. Acá, a recomendação que nós temos e os produtos buenos para isso. Lembrando que ensilagens se almacenam em campo. Então, além do clima, las intempéries, tem também os pesticidas que estão ao redor, estão em volta, em las plantações, que tendem sempre a se decantar, a cair sobre o solo. Então, para utilizarmos os pigmentos, os masterbetes aditivos, temos que ter alta taxa de aplicação. Por exemplo, os brancos, nós falamos de 7, 10 a 15% de aplicação para um selo bolsa ou para uma envoltura, um wrap. O negro também, há casos que temos que utilizar 18% de negro com alto poder colorante para ter a durabilidade necessária. Temos também o negro que chega a 22% de uso. Então, de novo, novamente falando, depende da região, depende da incidência solar, depende do uso de pesticidas, se não é. Então, é muito importante a informação vir correta para nós outros podemos indicar o melhor produto e a melhor aplicação. Acá, para os produtores de silo de ensilagem, temos auxiliar de fluxo para a produção. Outro fator importante também é o antiestático, que reduz a acumulação de polvo na película. Porque se tem muito polvo acumulado na película de ensilagem, de silo bolsa, tem o início da produção de fungos. Isso não é bueno, pode atacar o material plástico. E, novamente, acá, temos a estabilização UV. Novamente, acá, neste caso, a estabilização UV sem contato com pesticida, creio que seja impossível no caso da ensilagem, porque ele fica em campo, aberto. Então, tem sempre algum contato, nem que seja moderado, mas tem, devido à pulverização que se passa nas lavouras, nas plantações. Falando agora de sistemas de riego. Entre os sistemas de riego do mercado agrícola, temos o riego por goteo, aspersor e microaspersor, que se utilizam tubos, mangueiras ou cintas plásticas. Porém, os riegos de pivote central e cano hidráulico preferem o uso de tuberías metálicas. O riego por subirrigação e por surcos não utiliza tuberías. A ventaja de los riegos que utilizam materiais plásticos é o maior rendimento entre os sistemas de riego. Em geral, chega a 90% em menor consumo de água. Então, quando você tem um sistema de riego de plásticos, as mangueiras e tubos de plástico, tem uma economia de 90% de água. Isso porque você tem o controle preciso sobre o uso de água, evitando escassez ou excessos em suas plantações. O controle é muito preciso. Então, o uso desse tipo de riego se paga pela economia de água, principalmente em los países que têm escassez de água ou que têm uma seca, uma estação sem água muito prolongada. Então, todos os agricultores, a maioria, estão cambiando para esse sistema. Também tem a vantagem de é fácil de se manter, não tem grande peso,
não tinha corrosão. Então, se bem aditivado, tem a durabilidade muito grande. Acá, nosso portfólio exclusivo para sistema de riego. Mira que tinha solamente negro, não tinha sentido, tinha uma tuberia, um tubo branco, vermelho, rojo, amarelo. Então, todos são negros. É uma padronização mundial, padrão mundial. Então, temos acá algumas especialidades. Por exemplo, o primeiro que tem acá, nota, temos já antioxidante. O que significa isso? Um aditivo antioxidante que vai dar uma vida útil muito grande para seu tubo ou mangueira, porque antioxidante previne a degradação também contra o aquecimento. E por que o aquecimento? O aquecimento solar solamente? Não. Temos também o aquecimento da própria água que se passa pelo cano, pelo tubo. Temos acá outro que, além de antioxidante, tinha auxiliar de fluxo. Isso é importante para o produtor da tuberia e das mangueiras. Outro, porém, de menor durabilidade, é o negro alternativo, onde o produtor quer ter um produto custo menor e com a durabilidade intermediária. E outros para polipropileno, que também temos tuberias de polietileno e polipropileno, que tem também a mesma propriedade. Porém, o polipropileno se usa para contato com água caliente. Então, temos uso de água caliente em alguns sistemas. Então, ao invés de utilizar polietileno, utilizamos polipropileno. E temos também especificamente negro para contato com água potável e caliente. Então, mira acá novamente. Cada produto tem um determinado nicho de mercado, tem uma determinada aplicação específica, maior durabilidade, menor durabilidade, água caliente, água potável caliente, solamente água potável. Então, os produtos são feitos muito tecnicamente, então a informação tem que ser muito precisa. Acá os antioxidantes que são utilizados, né? Quando isso é mais para o fabricante de los tubos, mangueiras e cintas plásticas, e os auxiliares de fluxo também. Esses últimos antioxidantes e auxiliares de fluxo são os produtores de las mangueiras, os tubos, as cintas plásticas. Então, mira aqui, negro não é um produto único, temos para vários contatos. Água potável, água caliente e potável, baixo custo, alta durabilidade, baixa durabilidade. E, por último, mas não menos importante, as geomembranas, que é um mercado que vem crescendo muito nos últimos anos, devido à transposição de alguns rios e algumas especialidades que vou falar a vocês. As geomembranas são películas de espessor de 0,5 hasta 2,5 milímetros e produzidas em plástico de UVC e polietileno de alta densidade. Se utilizam em vários mercados, né, para impermeabilização, por exemplo, de suelos e tanques, na construção civil também, e mineira, na indústria de minera, a cobertura de relenos sanitários e para a criação de anfíbios e pescado. No mercado nosso acá, agrícola, se utiliza para transporte de vinagre, reserva de água, canais de irrigação, e para proteger a soja dos dejetos
animais. Também pode se utilizar para coberta para capturar o gás generado com fins energéticos. É muito utilizada hoje por questão de ter muita criação de bovinos, suínos. Utilizam-se as geomembranas como coberta para capturar o gás generado e com fins energéticos. Acá, geomembranas têm a mesma característica dos riegos, solamente negro. Então, temos acá negro, que tem já 5,5% de antioxidante, e é muito importante, ¿por quê? Porque lá na fabricação de geomembranas tem que ter antioxidante. Se passa o mesmo problema de las tuberias. Tem sempre contato com pesticida, com água e calor direto e com suelo. Uma aplicação, as aplicações são muito altas, também 6%. É importante acá, não pode ser qualquer negro de humo. Tem que ser um negro de humo específico para esta aplicação. Então, você tem aqui aditivo para aplicação em resina sem aditivo. Então, se o produtor de geomembrana não tem uma resina que não tem aditivo, pode usar esse. Se tem uma resina que já tem aditivo, temos um negro que tem um pouco de antioxidante que ajuda a resistência da geomembrana. E também temos a opção para os clientes que já usam aditivo, já têm na sua resina aditivo, então não tem a necessidade de usar um negro de homo com aditivo. Então, temos essa opção. Geomembrana é muito complicado, o uso é muito particular devido ao grande uso, a grande diversidade que tem o uso, por exemplo, a criação de pescados, tem água, as heces de los pescados têm amônia, então é uma recomendação que se consulte sempre o técnico especializado em negro de humo e em geomembranas. Porque, como falei, o negro de fumo que é usado, primeiro, depende do tamanho da partícula, tem uma excelente resistência aos raios UV, às ultravioleta. Dependendo do tamanho da partícula, tem melhor cobertura. E tem também a parte de resistência química e também a durabilidade. Quantos anos, quantos meses queremos ter essa geomembrana? Ok? Então, é muito específico e muito complicado. Não podemos utilizar, por exemplo, uma geomembrana sem o uso de um negro de fumo ou um master batch com o correto negro de humo e a correta aditivação de antioxidante. Ok? Então, por hoje, isto que eu teria para falar com vocês sobre o uso de master batch na indústria de agricultura. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, André, por tu intervención. Gracias por esta gran presentación. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Vamos a dar un espacio de preguntas. Hay bastantes preguntas que hizo el público mientras que André hacía tu intervención. Las preguntas que no alcanzamos a responder, lo ideal es que nos puedan brindar al final algún correo electrónico o medio, pues para que estas personas que tengan dudas y que no podemos resolver ahorita, pues puedan tener una respuesta más personalizada. Muchísimas gracias y pasamos al tema de las preguntas. Iniciamos con la pregunta de Leonardo Génico Pedraza. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Gracias por hacer parte de Expo Agrofuturo Digital, gracias por conectarte en este momento con nosotros. Y Leonardo pregunta,
¿Cómo impacta el uso de acolchados plásticos en un cultivo, la supervivencia y variedad microfauna en el suelo del cultivo? ¿Puedes hablar un poco más despacio, por favor? Claro que sí. Nuevamente te la voy a leer un poco más despacio. ¿Cómo impacta el uso de acolchados plásticos en un cultivo y la supervivencia y variedad de microfauna en el suelo del cultivo? Não tem impacto muito grande, porque o uso de los acolchados é muito breve. E todo a película utilizada, o acolchoado utilizado depois de uso é recolhido. Não tem descarte em campo. Tem um tratamento especial e muitas das companhias que vendem os acolchoados têm um trabalho de recolher isso de volta para não ficar em meio ambiente. E lá a interferência em meio ambiente é pouca. Digo que até melhor utilizar do que não utilizar. Por quê? Se você utiliza acolchoado, o uso do fertilizante é menor, muito menor, muito. E o uso de pesticida também. Então, você está contribuindo para o meio ambiente. Você não está jogando pesticida e vocês não está também gastando muito fertilizante, não está mudando muito a característica do solo, porque a película protege o suelo e tem um uso menor de água. Você tem menor consumo de água, menor consumo de fertilizante e menor consumo de pesticida. Então, eu creio que isso contribui para o meio ambiente e para a microfauna. Perfecto, André, muchísimas gracias por tu respuesta. Gracias a las personas que siguen participando con nosotros en este momento. Siguiente pregunta. Luisa Fernanda Grajales, muchas gracias Luisa Fernanda por hacer parte de Expo Agrofuturo Digital. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Ella nos dice, buenas tardes, ¿la columna de resina se refiere a la resina base del master batch o a la resina que se va a aditivar en la aplicación? Podes hablar novamente despacio, por favor? Claro que sí. A transmissão está falhando um pouco. Ok, perfecto. Nuevamente, buenas tardes. ¿La columna de resina se refiere a la resina base del master batch o a la resina que se va en el aditivo, en su aplicación? Base master batch. A resina que se está na coluna é base master batch e também se pode utilizar e também, portanto, pode ser utilizado na resina final, na aplicação final. São os dois. Gracias, André. Gracias, Luisa, por tu participación. Nos pregunta Erika Paola. Hola, Erika, gracias por hacer parte de Expo Agrofuturo. Ella nos dice, ¿en qué situaciones o para qué tipos de cultivos sirve cada uno de los sistemas de riego? O sistema de riego serve para praticamente todos os tipos de cultivos que a cultura, por exemplo, não tem plantas de tamanho muito grande, porque geralmente a irrigação é muito baixa. A altura de los tubos é solamente hasta um metro, se não me engano. E a irrigação é muito em suelo. Então, por exemplo, para cultivo de hortaliças é muito bueno, e plantas, não sei como se habla, rasteiras, é muito bueno. Mas agora, para plantas, por exemplo, de árvores muito grandes, já é outro sistema que se usa de riego. Perfecto, André, muchísimas gracias. Siguiente pregunta, nos pregunta el señor Edison, gracias Edison por hacer parte de Cobro Futuro, y nos dice, los acolchados plásticos, ¿qué tiempo de degradación tienen cuando ya no son útiles? Uma pergunta muito importante e muito difícil de responder. Como durante a apresentação eu comentei, dependendo da região, da incidência solar,
o uso de pesticida em la região cambia muito a durabilidade. Então, temos que analisar caso a caso, mas eu posso falar já que, por exemplo, na plantação como se diz, uma plantação que você utiliza 6 meses, eu creio que ao finalizar a plantação, a colchoada já tinha que ser sacada. Mas vai depender, por exemplo, da quantidade de aditivo que você põe, da incidência solar que tem em sua região e da quantidade de pesticidas que se usa em sua plantação. Se é moderada, se não tem pesticida, se é muito forte. Então, depende muito, podemos conversar, hablar caso a caso. Tem que conversar para ter um número exato. Mas eu não creio que no mínimo 6 meses a 1 ano, mais ou menos isso. Perfecto, André, muchísimas gracias. Y para finalizar con esta última pregunta, el señor Ismael Menco nos pregunta lo siguiente. ¿La empresa tiene sucursal o agencia en Colombia? ¿Cómo? ¿La empresa Cromex tiene sucursal o agencia en Colombia? Daniel, ¿puedes? Claro que sí, a ver si me escuchan. No tenemos sucursal o planta en Colombia. Sin embargo, nosotros vendemos regularmente al país a través de exportaciones directas a clientes o bien a importadores, distribuidores. Nosotros proveemos ya a clientes en Colombia de forma bastante regular, así que es una cuestión de ponerse en contacto con nosotros y obviamente podemos suministrarles sin problema. Perfecto, Daniel, muchas gracias por la aclaración, muchas gracias por tu respuesta. Ya que nos dices eso, y ya aprovechando para finalizar este agrotalk, nos podrían brindar los medios de contacto para poder que las personas que estén interesadas en Cromex pues puedan ponerse en contacto con ustedes y poder adquirir todo esto que ustedes nos trajeron en la tarde de hoy. Por supuesto. Bueno, les doy mi correo electrónico, es daniel.juarez@cromex.com.br. A través de ese correo se ponen directamente en contacto conmigo, soy el jefe de exportaciones y obviamente les puedo brindar todas las informaciones que sean necesarias. Y claro, también se pueden visitar nuestro sitio web, que es www.cromex.com.br, y ahí ustedes pueden obtener más informaciones respecto a todo lo que ha presentado André y otros productos que nosotros también fabricamos y brindamos para la industria agro. Perfecto, muchísimas gracias a ti, André, por esta intervención. Gracias por acompañarnos en Futuro Digital. Gracias por apoyarnos y brindar todo este tema de transferencia de conocimiento. Los esperamos en una próxima versión de Expo Agrofuturo Digital. Muchísimas gracias. Muchas gracias y cuídense. Que estén bien. Que estén bien. Para las personas que siguen con nosotros aún conectadas y las personas que se están conectando en este momento, continuamos en este proceso de innovación, actualización y capacitación y transferencia de conocimiento en Expo Agrofuturo Digital. Posteriormente ya vamos a arrancar. Muchísimas gracias por su espera y espero que disfruten la siguiente AgroTalk.